Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para tratar de alguns assuntos extremamente importantes. O cenário atual da dermatologia, o crescimento dos procedimentos minimamente invasivos e ambulatoriais em dermatologia, a invasão do ato médico, que está super em alta, a medicina do futuro e as novas demandas com anestesia para tatuadores, que também tivemos casos ocorrendo há pouco tempo. Prestem atenção. Aqui, eu, Daniela, professora e advogada atuante no âmbito do direito médico. Nós estamos com com o doutor Ricardo Fenelon, médico dermatologista, responsável técnico pela clínica Dr. Ricardo Fenelon e sócio da Laser Dermatologia. E também, né, com o doutor Marcos Avis, médico anestesiologista e responsável técnico da Sedazione, serviço de anestesia móvel, uma inovação no mercado, e atual diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia do Distrito Federal. Ou seja, duas pessoas de grande peso aqui, grande importância. Qual que é o objetivo? A gente trazer todo aqui esse panorama atual da dermatologia, né, com a invasão do ato médico. Então, vamos lá. Podemos começar? Aqui. Quais são as novas tendências de rejuvenescimento e harmonização faciais aqui para 2025, doutor Ricardo? Olha, aproveitando que você usou essa denominação harmonização facial, isso é uma coisa que vem agora sendo muito questionada pelos exageros que ocorreram. Essa área foi invadida por todas as especialidades e profissões. Você não são só médicos, são dentistas, são fisioterapeutas, biomédicos, todo mundo se acha preparado para executar, entre aspas, essa harmonização facial, e o que a gente acaba vendo são distorções, mudando as características dos pacientes. Eu acho que esse é um ato médico que deve ser executado por um médico que esteja preparado para executá-lo. Então, eu sou um defensor de que para tratar a pele, para fazer tratamento dermatológico, eu acho que o pré-requisito básico é que você seja um dermatologista. Isso não para fazer reserva de mercado, tá, Daniela? Por um motivo. Você, por exemplo, não pode... Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Laser aqui no Centro-Oeste. Eu acho que para você, por exemplo, fazer um laser, por mais simples que possa parecer, você tem que ter conhecimento da pele, porque senão você pode estar passando um laser sobre um melanoma, que é um câncer extremamente agressivo. Você não vai fazer o diagnóstico de um carcinoma basocelular. Enfim, você não tem conhecimento dermatológico para estar aplicando um laser na pele de uma pessoa. Parece simples, mas não é. Então é muito importante que nós tenhamos uma regulamentação, que parece que agora está vindo um pouco mais forte, porque isso ficou como terra de ninguém, todo mundo fazendo, e o Conselho de Medicina sem ter como parar isso. Isso tomou uma proporção, nós acompanhamos aí no dia a dia, e acompanhamos também na mídia o dia a dia de problemas, a gente vê na clínica, no dia a dia, o número de problemas que vão ocorrendo, porque minimamente invasivo eu não sei se existe isso, tá, Daniela? A partir do momento que você rompe a barreira da pele, você já está invadindo e você precisa ter conhecimento para fazer isso. Certo. Doutor Marcos, quais as considerações em relação a isso? Eu vou reforçar que eu, como atual presidente da Sociedade de Anestesiologia do Distrito Federal, eu tenho visto, né, e nós estamos hoje iniciando uma campanha que abrange a área do Dr. Ricardo, que é a dermatologia, que cresceu bastante, e o médico anestesiologista hoje ele se faz presente, né, proporcionando uma experiência acolhedora, sem dor, com analgesia adequada para o procedimento que venha a ser feito, principalmente naquele paciente ansioso, né? Então eu acredito que 2 médicos habilitados, capacitados, familiarizados
com aqueles procedimentos vão oferecer o melhor no quesito qualidade e segurança para o paciente. E nós da Sociedade Brasileira de Anestesiologia estamos muito preocupados. Hoje estamos iniciando uma campanha a nível nacional com apoio de todas as regionais da SBA, denominada anestesia, sedação tem que ser feito por um médico anestesiologista. Diga não a este procedimento se não for feito por um médico anestesiologista. Ok. Então a gente foi direto ali para o ato médico, depois a gente volta para os procedimentos, ok? Então, seguindo nesse contexto do ato médico, vamos lá, o que é efetivamente o ato médico? Por mais que eu seja advogada e atue nessa área, eu acho que eu tenho que perguntar aqui para as pessoas que estão comigo, e o que é ali o ato médico? No caso do nosso ato médico anestésico, né, é a realização, né, por os profissionais que estão capacitados, são os melhores, né, para prestar essa assistência, quer seja de uma sedação consciente, passando por uma sedação profunda, aplicando as técnicas de anestesia regional, quer seja uma raquianestesia, uma peridural, um bloqueio periférico guiado por ultrassom, uma associação de uma anestesia geral com uma anestesia de neuroeixo ou anestesia geral mais bloqueio de neuroeixo, e você está apto a prestar a melhor assistência num local com todo o aparato para oferecer a melhor qualidade focado na segurança do paciente. Então, assim, não vejo e todos esses pormenores que estão acontecendo dessa invasão também do ato médico anestésico, principalmente pelos profissionais do Conselho Federal de Odontologia, deixa a SBA e todas as regionais muito preocupados, porque já ocorreram eventos adversos com óbito, poderão ocorrer mais, porque não tem capacitação para realizar o que eles alegam que é uma sedação consciente. Assim como o Dr. Ricardo falou, da feita que agride a pele, da feita que você injeta uma medicação na veia de um paciente, isso é um ato médico anestésico de competência dos médicos anestesiologistas. Ok, então vamos lá. Traduzindo um pouco ali para os leigos também, né, que estão aqui com a gente. Então, o ato médico a gente pode definir como todo procedimento técnico profissional realizado por um médico. Principalmente de forma desse médico que tem habilidade e esse procedimento que é praticado de forma invasiva, né? Daniela, quando você rompe a barreira e você introduz a barreira da pele e você introduz qualquer medicamento, qualquer substância no organismo ou por algum orifício, é um ato médico. Certo. Essa é a definição do ato médico. Rompeu a barreira da pele para introduzir uma medicação ou introduzir uma medicação através de algum orifício, você está praticando um ato médico. Certo. Então, a gente está falando aqui da definição legal, né? Tanto na lei 12.842, que é lá de 2013, e também a gente está falando da resolução, há pouco tempo, que nós estávamos até há pouco conversando, a resolução 246 de 2024. Eu acho que para entender, daí eu venho com a minha parte técnica, jurídica aqui, eu acho que assim, por que teve uma lei definindo o ato médico e agora vem uma resolução? Claro, a gente está falando de uma lei federal e aí depois uma resolução ali de um conselho, né, do Conselho Federal de Medicina. Então, partindo disso, por que surgiu a necessidade de uma normatização, da legalização, indicando o que é ato médico? E buscando lá, num processo legislativo, a situação vários óbitos e várias situações, seja de uma perda de um membro ou uma necrose, assim por diante, situações que vieram acontecendo com vários pacientes / clientes, né? E aí trouxe a necessidade de uma legalização, né? De uma definição do que seria ato médico. E aí, isso surgiu em 2013, veio a lei, ok, está definido. Porém,
sem querer desmerecer qualquer outra profissão, né? Todos os profissionais dentro da sua grandeza, mas vamos assim, correndo por fora, né? Pelas beiradas, outros conselhos, especificamente de outras áreas, aí a gente pode falar dos biomédicos, por favor, me corrija se eu estiver errada, aí dos odontólogos, né? Então, vamos tratar também, inclusive, de enfermeiros e médicos veterinários, tá ok? Então, eles vieram com determinações dos próprios conselhos específicos, trazendo a possibilidade de praticarem certos atos. E aí, os atos médicos. O problema é a prática do ato médico sem, vamos dizer assim, uma certa supervisão e as consequências que geram disso daí. Né? E a definição efetiva. Se a gente fosse, pela pesquisa feita por todos nós, se a gente fosse ali definir o que um pode fazer, o que o outro pode fazer, qual a prescrição que pode ter e assim por diante, nós teríamos leis enormes, né? Uma legalização muito grande e traria uma situação que seria praticamente impraticável ali o ato médico por qualquer outra profissão. Então, tem que ter essa definição mais assertiva. E eu acho que esse caminho dos conselhos, principalmente agora com essa resolução do Conselho Federal, é de, vamos brecar um pouco, porque, de novo, né? Então, a gente vem 10 anos, 11 anos depois, vamos brecar um pouco de novo, porque realmente parece que expandiu demais. E as consequências, a gente está falando da saúde e da vida das pessoas. Certo? Certo. Ok. Alguma coisa para completar, doutor? Olha, não é possível que você pratique, na minha especialidade, qualquer procedimento no rosto de um paciente, você tendo feito um curso de final de semana. Isso é muito grave, é muito sério. Você não tem... Você, para ser um especialista, você fica 3 anos... você se especializando, depois você vai prestar uma prova e por aí vai, até você primeiro faz o curso de medicina, depois fica se especializando durante no mínimo 3 anos, e aí você vai começar a tratar pele. Você vai dizer, eu sou dermatologista e posso tratar. Como eu falei no início, como que você pode intervir numa pele se você não sabe diferenciar uma lesão benigna de uma lesão maligna? Entendeu? O lado jurídico, eu fico te escutando, porque é sua área, a gente não entende, mas o lado médico, você está expondo o paciente a riscos. Isso é que é o grande problema disso tudo. E o Dr. Marcos, como eu, hoje a gente vê, ele vê na especialidade dele, eu vejo na minha, os problemas aumentando. Isso que levou os conselhos a tentarem uma reação, e parece que agora tem uma lei, inclusive recente, né, do Tribunal Federal. Isso. Uma decisão do Tribunal Regional Federal, da primeira região. Imagina, eu estou aprendendo, a gente está aprendendo e assim faz parte. É uma decisão, porque aí fica amplo. Porque também a gente não pode fazer que as coisas estão acontecendo, porque uma resolução do CRM, nós estivemos conversando isso recentemente, ela não tem nenhuma prática sobre um odontólogo, ela não tem nenhuma prática sobre um biomédico. Isso não muda nada a prática dele, não tem nenhuma sanção. Isso serve para os médicos. Quando o CRM coloca normas para os médicos, porque eles não estão sujeitos a essas normas. Então, isso não tem efetividade nenhuma. Agora, quando vem uma decisão de um tribunal federal dizendo que não pode ser feito isso pode, aí as coisas começam a mudar um pouquinho. E nós temos que lembrar que o ser humano leigo, imediatista, como a maioria de nós, quer resultados rápidos, o menos dispendioso possível, que ele gaste menos, e ele se expõe a muitos riscos, e a gente cansa de ver pessoas irem fazer tratamentos que são relativamente complexos num apartamento, não está nem no ambiente médico. Então tem essas distorções, e o leigo ele não tem noção do risco que ele está correndo. Então, e a gente tem que lembrar que tem um fator financeiro, né, Daniela? Com certeza. Em tese, explodiu na cabeça das pessoas, estética dá um bom retorno financeiro. E aí todo mundo corre para isso, mas sem o preparo adequado. Eu acho assim, nada é simples em medicina.
Estou aí para ouvir o Marcos. O que você pensa que é simples que você está fazendo, qualquer medicamento, você pode ter uma anafilaxia. Você pode ter uma reação que pode levar à morte, ao óbito. Então, tem que ser um médico, pelo menos eu acredito, é como eu trabalho, se eu vou fazer um procedimento que precisa de sedação, sempre com anestesista na sala. Com certeza. Você tem que ter alguém que está no dia a dia daquela especialidade, que rapidamente, se for necessário, vai entubar um paciente, que eu não sei nem se os outros médicos de outras especialidades conseguem fazer isso com a rapidez necessária no momento de estresse. Daí a importância do anestesista. Essa importância do anestesista, daí, vamos lá, doutor Marcos, a gente vê aí o que tem acontecido, aí a gente já vai passando para o nosso próximo tema, que também é interessante, sem deixar de tratar do ato médico, mas do que aconteceu há pouco tempo, né, com a pessoa que foi se tatuar, e aí o tatuador levou para um local para fazer uma anestesia. Como é que foi isso? Então, assim, é uma prática que já está acontecendo. Eticamente, nós já temos um parecer do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina que discorre que todo e qualquer paciente tem o direito de não sentir dor. E que eles julgaram que se o paciente tem esse direito, que ele seja anestesiado em um local com toda capacidade para oferecer qualidade e segurança durante aquele procedimento. A grande questão é, e você sabe, Dani, pelo Conselho Federal de Medicina, nós, médicos anestesistas, só podemos fazer anestesia para um outro colega médico ou para um odontólogo, especialmente quem faz cirurgia bucomaxilo ou que faz implante, que é o grande carro-chefe, né, hoje da área de odontologia. Então, outros casos já aconteceram. Nesse, nós não sabemos ainda, até mesmo por questão de sigilo médico, falar, né, mas a grande questão nós já iniciamos, tanto a SBA quanto o Conselho Federal de Medicina, as tratativas, inclusive ontem teve a primeira reunião aqui no CFM em Brasília, para nós começarmos a regulamentar, né, para que outras vidas não venham a ser ceifadas, principalmente em mãos de profissionais não habilitados em locais que não têm capacidade para oferecer segurança para o paciente. Então, na verdade, a discussão começou já no final do ano passado, dentro das reuniões oficiais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e todos nós, né, presidentes, junto com a diretoria e mais o diretor de defesa profissional da SBA, colocamos para discussão e a maioria votou que fosse feita a aproximação com o Conselho Federal de Medicina para que essa demanda crescente, que já acontece, já tem colegas anestesiologistas fazendo a sedação ou anestesia geral em ambiente hospitalar, oferecendo segurança para o paciente. Então, não dá mais para a gente botar uma venda nos olhos e fingir que isso não está acontecendo. Temos que trazer para as mãos que estão preparadas e habilitadas para oferecer segurança para o paciente que quer ser tatuado. Ok, então pegando aí o gancho, tanto do que o Dr. Ricardo falou, do que aqui o Dr. Marcos falou, seja por um procedimento ali, vamos falar no rosto, né, só para identificar, ou seja ali para uma tatuagem, vamos lá, fazer costa inteira de tatuagem, ou então pescoço, que a gente sabe que dói bastante, e aí vai e essa pessoa, eu não vou chamá-lo agora de paciente, porque na verdade ela é um cliente do tatuador,
ok? Então ele fala, eu não quero sentir dor, eu prefiro dormir aí 3 horas, 4 horas enquanto tá fazendo o procedimento ali da tatuagem. Então ele pode requerer ali a presença e vamos lá, ajuda e o tratamento desse anestesiologista, ou que seja para um tratamento dermatológico também pode requerer. Então, dentro do que o senhor falou, toda pessoa tem o direito de não sentir dor, né? Então, eu estou colocando pessoa não para tratar especificamente como paciente, mas como cliente do tatuador. Então, essa pessoa, a título de curiosidade, esse cliente, como é que ele pode funcionar? Então, ele vai ali, te conhece ou pode te chamar, o próprio... Aí passa a ser seu paciente, mas esse cliente pode te chamar e falar, olha, eu estou querendo fazer isso, existe a possibilidade, então, de ter uma sedação e como que pode proceder isso? Então, ele vai te procurar, como que funciona isso especificamente? Então, na verdade, como é uma demanda nova, nós vamos começar a regulamentar pelo início. O início é o quê? É uma avaliação minuciosa, pré-anestésica, com ou não a interconsulta com o médico cardiologista, né? O médico dermatologista, porque é um pigmento, né, doutor Ricardo, que vai entrar, eu imagino que numa extensão de uma grande tatuagem aquilo possa causar uma reação anafilática, ou no mínimo uma reação anafilactoide, né? E essa situação ela vai precisar estar sendo realizada num ambiente com condições e todo o aparato médico, né, de monitorização, de ventilação, né, para a realização deste procedimento. Então, quem já está fazendo, mesmo que ainda não esteja regulamentado, está fazendo em um ambiente de centro cirúrgico. Outra questão que a gente levantou nas reuniões da Sociedade Brasileira de Anestesiologia foi que já está tendo invasão do ato médico que nem está regulamentado para essa nova demanda por dentistas, farmacêuticos, biomédicos que estão injetando sedativos intravenosos. Então, chega uma questão. Se nós não regulamentarmos e trouxermos para nossa demanda, né, vamos ter outros episódios com possíveis óbitos, né? Perdeu o controle, né? Total, entendeu? Por quê? Como você falou, e o Dr. Ricardo falou, eu acho que eu já tinha te questionado num encontro antes do BesaCast. Para ter veracidade jurídica, né, força de lei e não ter contestação por conselho nenhum, essa nova resolução do CFM 2416-2024, ela precisaria virar uma lei federal, ou atualizando a de 2013, ou realmente uma nova lei abrangendo as novas demandas. Eu acredito que seja isso juridicamente falando, né? No âmbito do Congresso Nacional. Sim. Então, mas hoje... Então, a gente precisa de uma atualização legislativa, sim, seja por uma alteração ou seja por uma nova legislação que venha de uma forma mais completa, né? Definindo exatamente o que é o ato médico, justamente vamos focar aí nessa parte de anestesiologia, para que faça um procedimento, seja ali dermatológico, ou seja um procedimento de tatuagem, que não deixa de ser dermatológico, né? Que está mexendo com a pele, né? Então... Hoje, então vamos lá. E se eu quiser fazer isso hoje, existe a possibilidade, então, de eu chamar um anestesista, vem aqui fazer? Existe. Já tem serviços que trabalham com anestesia ambulatorial. Aqui em Brasília eu não conheço nenhum, mas em outros estados já tem esse serviço, inclusive sendo divulgado. Aí veio a nossa preocupação, entendeu? Vamos regulamentar porque já está ocorrendo. E se já está ocorrendo, vamos fazer o que é correto, né? Até mesmo para que a gente traga a população. Acredito que nessa hora, né, doutor Ricardo, é trazer a população para o lado, informar, né, de quem tem habilitação para fazer tal procedimento. Porque, né? Por incrível que pareça, nós pensamos que as pessoas leigas sabem e não sabem. Então tem que ter campanhas de conscientização para a pessoa entender em quais riscos
quais os riscos que ela está correndo. Quando ela decide... E a coisa toma uma proporção maior, né? Nós estamos falando de dermatologia, mas hoje profissionais não médicos realizam, vou te dar por exemplo, o Dr. Marcos sabe disso, lipoaspiração. É algo assim, inacreditável. Que não está sendo feita por médicos. Não, feita por profissionais não médicos. Então a coisa vai avançando. Recentemente morreu uma pessoa em São Paulo e teve muita repercussão num peeling. Porque você tem um peeling superficial, você tem um peeling médio, mas você tem um peeling profundo. E ela foi fazer um peeling profundo com uma pessoa não habilitada. E ela teve um problema cardíaco e veio a óbito. Então, assim, é o que eu digo, não existe esse minimamente invasivo. É minimamente invasivo desde que executado por um médico. Porque senão você se perde, você não tem como regulamentar isso se você começa a abrir brechas. Ah, um peeling pode fazer isso. Um peeling superficial até pode ser feito fora de um ambiente médico, mas a partir do momento que a pessoa começa a fazer, ela vai se sentir inabilitada para ir aprofundando esses procedimentos e os riscos vão aumentando. Então, cada hora você vê acontecer casos horríveis, de a pessoa ir a óbito, a pessoa ficar com deformidades. Por isso que eu digo, minimamente invasivo não existe, só se for executado por um médico. Certo. Então, pelo que deu para compreender, as pessoas que hoje já estão fazendo dessa forma, tá? Essa que vai se tatuar e já chama, contrata um anestesiologista, ela na verdade está agindo, tanto ela quanto o anestesiologista, sem uma regulamentação. Então ela deve ir para uma clínica, sim, eu estou falando de uma clínica aparelhada, né? Não estou falando qualquer clínica, um quarto ou alguma coisa do tipo, mas mesmo assim sem regulamentação. É sem regulamentação? Sem regulamentação. Porque você, um anestesista, fazendo uma sedação para fazer uma retirada de uma tatuagem, isso não tem regulamentação? Não, você... aí tem, porque eu estou fazendo, como nós temos vários casos lá na clínica, que eu estou sedando para você, para um médico. São dois médicos. Então, o viés tá certo. que aí agora seria anestesiar ou para sedar não para médico, um não médico. Aí Entendi, seria o tatuador entendi. junto, né? Eu não tinha Isso. esse detalhe. Diferente. Você vê que por isso que eu estou Porque provocando aqui nesse sentido. Ele faz a sedação feito por um anestesista preparado, só beneficia o paciente, né, dele não ter dor. Mas tem que regulamentar porque ele está fazendo para um não médico. É diferente. Eu até, como leiga aqui, né? Então, eu sei a parte técnica jurídica, mas como médica não, né? Então, leiga aqui no assunto, estou tentando imaginar, até para as pessoas que vão nos assistir, a gente tem que pensar que serão médicos e também outros profissionais, como, né? Eu digo profissional, então quem vai assistir vai ser um engenheiro, um arquiteto e assim, qualquer outra pessoa, né? Ali para a gente também passar informação, né? Então, se ele vai para uma clínica, eu não estou nem imaginando um hospital, ok? Porque um hospital, eu entendo hoje que, até por questões técnicas jurídicas, não aceitaria uma situação dessa de ter no centro cirúrgico um tatuador, com todo aquele equipamento e aparato de tatuagem. Dentro do centro cirúrgico, então eu imagino que seja difícil, numa... né? Porque você teria que ter uma adequação da asepsia, né, Márcio? Exatamente. Ao qual eu não sei nem quem no hospital iria fazer essa inspeção para saber se aquele material não tem risco de contaminação. É complicado. Exatamente, por isso que eu falei. Então ele vai para um ambiente que pode ter todo o aparato ali para anestesia, mas deve ser uma clínica. Então isso, na verdade, ainda por não estar regulamentado, eu não estou querendo... Vamos lá, onde eu estou querendo chegar? Será que pode ser feito do jeito que já está sendo feito hoje? Pode, porque tem esse parecer do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, que orienta, né, que no querer do paciente realizar uma tatuagem sem sentir dor, que seja feito por um médico anestesiologista em um ambiente de centro cirúrgico. Porque o grande medo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia é não regulamentar. Logo, daqui a pouco vai estar sendo feito por um não médico para um não médico em um estúdio de tatuagem. Que sedando segurança esse paciente
que não deve ter a noção do perigo vai estar sendo submetido. Então, hoje, a maior preocupação da SBA é essa: fazer em um local que esteja apto para oferecer a máxima segurança do paciente. Então chegamos aí, né? Tá vendo? A gente vai provocando, vai indo, a gente consegue chegar ali num ponto. Então, já pegando outra coisa que foi falado aqui, vamos lá. Um paciente que tenha medo de dentista, que a gente sabe que isso muita gente tem, e aí ele tem que fazer um tratamento maior, vai ser ali sedado. Então, pelo Conselho de Odontologia, existe a possibilidade do próprio odontólogo sedar, ou não, ele tem que chamar um anestesiologista para a sedação? Hoje, essa questão, esse embate jurídico, Sociedade Brasileira de Anestesiologia e Conselho Federal de Odontologia, está no seguinte nível jurídico. Não sei se é o termo, Daniela. Nós temos uma liminar a favor da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, onde a juíza entendeu que pediu vista, é o termo, para o Conselho Federal de Odontologia, né? E determinou nessa liminar que os pacientes que vierem a ser sedado em consultório odontológico ou será por um médico anestesiologista ou vai ser por um cirurgião dentista que se sinta treinado, mas que não seja o mesmo que está fazendo o procedimento. Ou seja, vão ter 2 cirurgiões dentistas, um vai estar cuidando do procedimento, o outro vai estar fazendo a sedação consciente, que eles alegam que eles estão fazendo, né? E que a clínica vai ter que ter toda a regulamentação da nossa resolução do CFM, que é a 2174/2017, que normatiza o ato anestésico. Então precisa ter material de via aérea, precisa ter toda a monitorização, material de via aérea definitiva, no caso de requerer uma intubação, né? Agora a preocupação será que o dentista vai saber fazer uma intubação orotraqueal se for necessário? No momento de estresse. E aí, o que vai acontecer? Quem vai chamar o socorro? Quem vai dar aquele suporte até uma ambulância UTI com o médico chegar? Entendeu? Então, assim, foi uma vitória? Foi porque normatizou o que eles não tinham, que foi através de seguir a 2174/2017, né? Então, eles querem fazer, eles vão ter que se adequar à nossa resolução do CFM, entendeu? Então, a situação jurídica hoje, SBA, CFO, é essa, tá nesse nível, entendeu? Okay. Então, voltamos ao ato médico, né? Então, a gente vê que a gente volta ao ato médico. Daniela, só para acrescentar, eu não diria nem o dentista, eu diria o médico, e aí eu falo por mim. Eu não me sentiria confortável de estar fazendo um procedimento e de estar fazendo junto à sedação. Eu não acho que eu lido com isso no dia a dia, que eu estou suficientemente treinado para, no momento de emergência, resolver aquilo na rapidez que é necessário. Então, eu tenho como norma, se eu vou fazer algum procedimento que precisa de uma sedação, sempre com anestesista do lado. Mesmo porque, dentro, de novo, da minha ignorância aqui, se eu estou ali, como médico, prestando atenção num procedimento que eu estou fazendo, eu não vou conseguir ficar olhando monitoramento e assim por diante. Não dá, né? Frito peixe, olha o gato, aquela coisa. E aí você tem que abaixar a vaidade de querer saber tudo, saber suas limitações e lembrar que o principal objetivo de um médico é beneficiar o paciente. Hora nenhuma ele pode colocar esse paciente em risco. É isso que interessa no final, quando você resume, você tem que beneficiar o seu paciente e
com segurança. Você tem que oferecer para ele segurança. A partir do momento que você, por vaidade, de querer fazer tudo e achar que sabe tudo, você começa a colocar o seu paciente em risco. São princípios básicos, né? Que a gente volta ali no Código de Ética Médica, no juramento que vocês fizeram e assim por diante, que a gente volta nos princípios. É o básico, é o princípio. Né? Então, isso aí tem que ser preservado, né? Então, ali o paciente... E saber o objetivo final. O objetivo é beneficiar o paciente com segurança. Quando você foge disso, você não está fazendo adequadamente seu papel de médico. Porque a gente também não pode sentar aqui e ficar o dentista, o outro. Não, isso é outra coisa, mas o médico também tem que ter consciência se ele é capaz de, como o Dr. Marcos disse, acessar as vias aéreas com a rapidez necessária para não pôr a vida daquele paciente em risco. Excelente colocação, porque realmente eu estou ali num procedimento, como é que eu vou cuidar de outra coisa, né? Então, só para deixar claro também aqui, pegando a legislação específica, 12842 de 2013, né, que é a lei do ato médico, ela define aqui alguns pontos, são 7 pontos como ato médico. Então, vamos lá, estou pegando a lei e a gente vai falando. Diagnóstico e tratamento de doenças é ato médico só, pode ser feito por médico. Indicação e realização de cirurgias, prescrição de medicamentos. E aí, só que abre uma observação, porque alguns outros profissionais podem prescrever medicamentos especificamente para as áreas correspondentes. Né? Depois a gente fala de emissão de atestados médicos, né? Se é atestado médico, né, só pode ser emitido por médico, que é diferente do atestado, por exemplo, vamos voltar ao odontólogo, porque fez um procedimento, não vai poder falar alguns dias, então isso existe ali a possibilidade, mas sempre direcionado ali para aquela situação específica. Anestesia geral, né, é ato médico, procedimentos invasivos e indicação de internação. Então, todos esses 7 são definidos na lei como ato médico. Então, você vê procedimentos invasivos, que é o que o senhor estava falando desde o início. Então, uma agulha que seja é um procedimento invasivo, então é declarado pela lei do ato médico como ato médico. Né? Tem um item que você colocou dessa definição do ato médico. Nós estamos num mundo que está se transformando muito rápido, né, Daniela, Marcos? Porque você vem agora aí a inteligência artificial. Nossa, demais. Então, diagnóstico assim, você vai colocar os dados lá e você vai ter diagnósticos muito rápidos. A gente ainda não sabe bem o que vem por aí, né? É uma coisa que está acontecendo muito rapidamente e a gente não sabe como. Eu estava lendo recentemente, com a inteligência artificial, o que se levava para aprovar um medicamento, desenvolver um medicamento, levava 6 anos. Agora já se espera que você vai ter isso com 6 meses. Nossa, que rapidez. Os laboratórios é que ficaram felizes, né? Então vem muita coisa aí que a gente não sabe como isso vai ser controlado, né? Quando eu estou dando aula, né, eu falo da inteligência artificial para os meus alunos, eu falo que a vida virou um checklist, né? Se cumpriu ali, então não precisa, basta que alguém monte o checklist e confira o checklist, você vai ter um resultado. Então, isso tanto no âmbito do direito, e aí a gente vê que também... Então, nós vamos ver muitas modificações muito rápidas nesses conceitos de o que é ato médico, o que não é. É complicado isso. Exatamente. Mas agora vamos voltar lá do início, Vamos. Tá? Que a gente estava falando das inovações que surgirão aí em 2025 na medicina, que já trazendo esse aí da inteligência artificial, que foi o que me deu o gancho, o que a gente pode trazer, o que o senhor diz aí pra gente em relação a isso? Na área da dermatologia, eu milito nessa área há mais de 30 anos. E o aparecimento dos tratamentos a laser, eles abriram um campo enorme de beneficiar o paciente. Você antigamente, se você atendia, por exemplo, um paciente com hemangioma, aquela má formação congênita em que você tem os vasos sanguíneos dilatados em determinadas regiões da pele, aquilo gera bullying na escola, a criança tem dificuldades no aprendizado, você não tinha o que fazer. Hoje você trata com sucesso. Você mesmo processo de rejuvenescimento, de você tirar pelos indesejáveis, onde a paciente não gostaria de ter, você fazer a depilação a laser. E o que se fala muito em tendência é essa coisa de rejuvenescimento facial, que começou com essa história de harmonização facial e agora
vem um outro conceito que é o quiet beauty, que é você fazer um procedimento, o que traduzindo isso, é que praticamente não se nota. Essa é a grande tendência, tá, Daniela? Você procurar tratar uma pele, hidratar essa pele, corrigir alguma irregularidade que existe. São mínimos procedimentos, mas que desde que você não altere a fisionomia, as características daquele paciente. Porque todos nós aqui hoje já encontramos pessoas que você não vê há algum tempo e ela chega e você tem dificuldades para reconhecê-la, pessoa que você conhece muito bem por procedimentos exagerados, feito de uma maneira muito afoita e que acaba modificando completamente as características dos pacientes. A tendência é que isso está caindo em desuso e agora os pacientes estão se arrependendo e querendo tirar preenchimentos. Eu sou totalmente favorável ao uso de preenchimento com ácido hialurônico, é uma substância que nós temos no organismo e que com resultados excelentes, desde que feitos com moderação para você alcançar resultados naturais. Essa é a tendência. Certo. E os fios de sustentação? Mínima lifting, não cirúrgico e o cirúrgico? Como é que funciona isso? Tem diferença? Também está nas inovações? Eu vou falar uma coisa para você, que eu não sou um especialista em fios de sustentação, tá? Você tem fios de tração, você tem fios que eles têm substância no próprio fio, como o ácido polialilático, que é um bioestimulador de colágeno, ou seja, o colágeno é a proteína que sustenta a nossa pele, que impede que ela fique da sustentação, impede a flacidez. E você vai perdendo, a partir de 20, 25 anos, você perde 1% de colágeno ao ano. Então, você vai perdendo durante sua vida e a pele vai ficando mais flácida, mais fina, mais sem elasticidade. E esses fios que têm essa substância, o ácido polialilático, que é um bioestimulador, a presença dele estimula a produção de colágeno. Essa é uma das funções dos fios. Mas eu confesso para você não ser um grande entendedor sobre fios de tração, de sustentação. Vou dizer que eu fiz uma conta aqui na cabeça, eu desesperei agora. Bem... Olha, a perda do colágeno. Nossa Senhora. Aquela brincadeira de mau gosto machista que diz que a mulher envelhece mais, isso tem uma realidade, porque agora a medicina focou mais num período da vida da mulher que ficava meio, sabe, não sabia-se bem quem tratava, se era endocrinologista, ginecologista, outros médicos, que é a menopausa. Esse é um momento crucial para a mulher, ela vem, tanto a mulher como o homem, vem perdendo 1% de colágeno após os 25 anos, e a mulher, quando chega na menopausa, se ela puder fazer, não tiver nenhuma contraindicação de fazer uma reposição hormonal, ela ameniza isso um pouquinho. Então você imagina, de 25 a 50 anos, ela perde 25% do colágeno. Ela entra na menopausa, nos primeiros 5 anos de menopausa, se não for feita uma reposição hormonal, se você não cuidar daquela pele estimulando o colágeno, ela chega a perder 30% do colágeno em 5 anos. Ela levou 25 anos para perder 25%, ela perde 30% em 5 anos, que é quando a mulher chega no dia a dia da clínica, para o dermatologista, para o cirurgião plástico e diz: doutor, essa frase é clássica, meu rosto está derretendo. Então é importante ir fazendo a prevenção, tem maneiras de você estimular o colágeno, muitas vezes sem ser invasivo, sem ser agressivo, através do ultrassom microfocado, através do ultrassom de ondas paralelas, radiofrequência, que você estimula esse colágeno e vai mantendo como se fosse um banco de colágeno, uma reserva, para que essa transição na menopausa seja mais suave. Isso também é uma tendência hoje enorme, vem crescendo muito rápido esses tratamentos para você fazer uma reserva de colágeno ali na pele para fazer a transição menos brusca, mais suave, porque realmente para a mulher é desconfortável de repente ela ver o rosto muito flácido.
Doutor Marcos, o que vamos completar aqui? Eu sou suspeito para falar porque eu vi o Ricardo falando a partir dos 25 anos para as mulheres, então sempre existiu e eu ainda vejo que existe um tabu muito grande do público masculino, né? Se tratar. Melhorou, né? Tem muitos, lá na clínica nós temos muitos pacientes, né? Que inclusive faz as tecnologias, a laser que são oferecidas. Eu também, né? Eu sou o médico anestesista responsável pela sedação lá na clínica do Dr. Ricardo. Sou parceiro e sou paciente dele também, né? Então, assim, é uma coisa que faz a diferença, né? Eu acho que se você tem uma tecnologia e você, principalmente, eu sempre tive um pouco essa preocupação, eu desde cedo da minha jornada ainda em Belém, eu trabalhei com cirurgião plástico e com dermatologista. Então, assim, você ser médico anestesiologista e você está falando ali na avaliação beira-lei, então antes do paciente fazer que aquela dor que ele possa vir sentir, que essa experiência vai fazer uma diferença, principalmente das mulheres, porque essa queixa que o doutor Ricardo relatou, várias pacientes já falaram até mesmo para mim, doutor, meu rosto derreteu, né? Então, assim, você falar que você também faz o tratamento, que você já tem essa preocupação, você passa muito mais engajamento, né? Para aquela paciente, para aquele paciente fazer a sua, o seu banco de colágeno, como o Dr. Ricardo falou, né? Então, assim, e a gente sempre tem essa preocupação, o limiar de dor ele é muito individual, né? Sim. Então, assim, alguns toleram mais, outros toleram menos, e volta na questão, todo mundo tem o direito de não sentir dor, né? Se nós podemos oferecer esse serviço na clínica, não só na nossa, como outros colegas também trabalham, que é uma área que cresceu bastante, foi anestesia e sedação em clínica de dermatologia, né? Isso aqui vários colegas fazem, tá? Eu já tenho alguma experiência, mas é muito legal você ofertar, né? Que essa experiência seja a mais acolhedora e a menos dolorosa possível. E o melhor, que o paciente não tenha recordação daquele momento que ele está sofrendo um disparo, de um laser de CO2, de um ultrassom microfocado, que tem gente que sente mais, tem outros que sentem menos, né? No caso do paciente que vai retirar a sua tatuagem, né? É um procedimento doloroso, principalmente dependendo da extensão, né? Eu posso dizer, o Dr. Ricardo sabe, são várias sessões, nós temos alguns pacientes lá na clínica, né, que já passaram por vários procedimentos, né, para a resolução daquela tatuagem. Então, assim, é um serviço a mais, né? Então, você acolher o paciente, você poder oferecer essa experiência, eu acredito que é bastante válido. E a dor, ela, na minha experiência desses muitos anos trabalhando nessa área, a dor ela limita muito, porque mesmo que você tenha um bom resultado, você goste do tratamento, qualquer um de nós, com raríssimas exceções, a hora que você se lembra da dor, você deixa de fazer, ou você vai adiando. Então, você fazer com conforto, sem dor, para não ficar aquele trauma, daquela sensação dolorosa, é muito importante, porque senão depois dificilmente um paciente que ele sente muita dor, e aí isso talvez seja um dos motivos que você tem muito mais mulheres se submetendo a tratamento. Primeiro, que as mulheres são muitas vezes mais resistentes à dor. Elas são bem nesse quesito, elas são muito mais fortes que os homens. O homem é muito fraco para dor. E esse é um fator que eu acho que os homens evitam muito de fazer esses tratamentos. E as mulheres, como elas aguentam mais dor, elas fazem mais. Mas mesmo assim, é muito importante você dar a opção para o paciente de fazer sem sentir nada, com um anestesista capacitado ali do lado.
Bom, falamos dos homens aí, falamos dos procedimentos, só falamos da menopausa, mas vamos falar da andropausa, falar dos homens. Agora, com um pouquinho menos de dor, eu acho que também está se quebrando muito o tabu, né? Em razão Também, disso dos homens também, fazerem procedimentos. E eles têm feito mais procedimento? Sim, Como é que está isso? sim. E quais os procedimentos que eles mais buscam? O procedimento campeão em clínicas dermatológicas que trabalham na área de cosmiatria, de estética, é toxina botulínica. Certo. Que você usa, isso é consagrado para rugas de expressão. Eles procuram muito também para tratamento de calvície. E as pessoas não sabem diferenciar bem uma queda dos cabelos de uma calvície hereditária. Tá. Então, os homens hoje procuram muito, até porque essa é uma área que evoluiu muito, com resultados fantásticos, desde os tratamentos clínicos, uso de medicação, até na ponta final, os transplantes que evoluíram de uma maneira. Hoje você encontra um paciente que fez um transplante de cabelos e você não consegue notar que ele fez aquele transplante, você não tem mais aquele cabelo com aspecto de boneca, os resultados são espetaculares. Isso é uma área que os homens procuram muito, toxina botulínica, principalmente essas duas áreas. Mas, Daniela, ainda continua a grande maioria dos pacientes de cosmiatria, de estética, são as mulheres. E agora, ó, a título de fofoca, os homens, quando vão procurar, que deve doer, então, essa situação do transplante capilar aí, não dói? Não, isso é feito com anestesia. Então eles buscam... não tem como, é impossível. Então tá. Porque a gente falou do limiar da dor, seria né? impossível. Tá, não tem como. É uma cirurgia muito longa. E se não tiver uma anestesia... É considerado uma cirurgia. É uma cirurgia. É uma cirurgia. E longa. E não só um de procedimento. muito detalhe. Então, tem que ter um anestesista ali para manter aquele paciente sedado, com analgesia, sem dor. Então, precisa do anestesista. E uma coisa que aí já trazendo aqui para minha área, é a questão, como é longo, e quando o paciente tem uma área que vai receptora muito grande, praticamente é feito de decúbito ventral. Então, assim, precisa ter não só habilidade, capacidade, mas experiência. Porque você botar o paciente, né, a maioria... Traduz, Marcos. A maioria... Eu ia perguntar. Ventral. Agora, qual é a tecla SAP? É famoso... de barriga para baixo. Imagina, né? ficar Então horas. você está sedado Vai ali. ficar horas, né? Ali, aquela horas, posição. né? E você está sem o acesso da cabeça do paciente, né? Então requer realmente muita familiaridade com o procedimento, né? Então, mais uma vez entra o médico anestesiologista, né? Nessa área que cresceu bastante, eu também faço. Você né? tem conhecimento, agora uma curiosidade, te interrompendo, de alguém que faça transplante e ele mesmo anestesia? Então, existe isso? Existe colegas que são médicos anestesiologistas que fizeram a pós-graduação em transplante capilar. E ele mesmo anestesia e ele faz é outra questão, né, que está em discussão. Você sedar e transplantar. Complicado, né, Daniel? Então, assim... Pois é, a gente volta na mesma situação. Nós temos que brigar pelo que é correto, pelo que é mais seguro, mas, infelizmente, sempre tem alguém que tenta burlar essa segurança, né? Para ele mesmo, eu começo que é para ele mesmo, porque a segurança do paciente é a nossa segurança, né? É o nosso respaldo perante o nosso conselho, né? E principalmente é o nosso juramento, né? Nós temos que, o foco vai ser sempre a vida do paciente, né? Então, assim, é realmente uma coisa que pontualmente acontece. E o paciente, muitas vezes, ele vai nesse caminho porque é aquela coisa do menos dispendioso, o mais barato. Exato. Isso eu sempre digo, Daniela, nesses anos todos de exercício da dermatologia, da medicina, eu digo, cuidado, o barato pode sair muito caro. Com certeza. Tem que ter isso, não existe essa coisa de barato na medicina.
Se você quer ter tecnologia de ponta, eu vejo muito onde eu atuo muito, que é na área de tecnologia, de laser, de ultrassom. Tenho uma experiência enorme, tem esse centro de dermatologia com mais 3 colegas dermatologistas. A gente procura estar sempre com aparelhos de ponta, de última geração, e isso exige investimentos altos. Então não tem como você trabalhar barato. Eu vou fazer baratinho porque nem valeria a pena, você não teria como custear aqueles equipamentos de ponta, porque nenhum equipamento desse é nacional, isso é tudo importado, entendeu? Tudo cotado em dólar, as manutenções em dólar. Então, quando você vê alguma coisa muito barata, desconfie. Com certeza, né? Então... Por exemplo, o uso da toxina botulínica, o popular Botox. Quando você pega um frasco de Botox, ele está liofilizado, ele está congelado a vácuo, você não vê nada. Você vai diluir, você vai colocar ali soro fisiológico. O correto é que você coloque uma quantidade de soro que você vai aplicar tantas unidades em cada paciente. Isso tem um custo. Quando eu vejo o paciente me dizendo, não, eu fiz um Botox de tal valor muito baratinho, eu já desconfio. É porque esse Botox foi muito diluído. Na hora que foi diluir, colocaram muito soro e você consegue fazer vários pacientes. Vai ter uma ação? Vai. Só que ela dura pouquíssimo. Entendeu? Então, é o barato que sai caro, não vale a pena. E quanto tempo dura um Botox? É individual. Individual. Mas existe algum tempo médio? Sim, existe. 2 a 6 meses. 2 a 6 meses. Tem pacientes que têm uma atividade física muito intensa, uma atividade muscular na face muito intensa, ele consome aquela toxina botulínica em 2 meses. Certo. Então é muito individual, é o tipo da coisa que você nunca... Eu sempre digo na minha clínica, no dia a dia, cuidado com promessa. Médico que faz promessa, eu digo para o paciente, porque o paciente quer saber e ele diz para você, e vai ficar quanto? Vai melhorar quantos %? Eu falo, em medicina não existe isso. Você tem que ter a certeza que eu estou usando o equipamento correto, que eu estou preparado para usá-lo. Agora, o resultado também depende muito de você. Então, se o médico começa a fazer promessa, você já deve ficar insegura, prestar muita atenção, porque não é o papel do médico. Tá. Essa nossa conversa agora me levou a 2 pensamentos, que eu já trago mais para o meu lado, técnico jurídico, mas pensando aí, essa promessa do médico, como é que a gente trata isso no dia a dia, como, por exemplo, com uma documentação? Como é que vocês funcionam com isso? Porque eu sei a documentação, porque eu atuo nessa área. Então, um paciente que está ali buscando, seja um tratamento dermatológico, e aí, o que pesquisa mínima que o senhor acha, que o doutor acha que tem que ser feita ali? Seja em razão do médico, da clínica, documentos, vamos lá. Então, vamos tratar disso, até para quem está assistindo. Você está querendo dizer o que a pessoa deve fazer antes de procurar um médico? Não, qual médico que ela vai procurar? Esse é bom? Esse está barato, eu vou nesse. Sim, é disso que eu estou dizendo. Então, mas o que mais que ela deve pesquisar em relação a esse médico? Eu acho, assim, um fator importantíssimo, muitas vezes mais que títulos, do que isso, que é aquilo, referência. Você procurar um profissional com a referência de outros pacientes que se trataram com aquele profissional. Você pode também procurar os conselhos de cada especialidade para saber se aquele profissional está capacitado, tá? E evitar modismos, para não cair em armadilhas. Eu acho que você fazendo isso, você vai acabar sendo atendida por um bom profissional. Agora, a medicina não tem contrato de resultados. Por isso que eu digo, corre de quem fica prometendo. Não existe isso. As variáveis são enormes. Então, por exemplo, tratamentos corporais. Como que você vai prometer um percentual de resultados, de benefícios, se você depende se o paciente, conjuntamente com a tecnologia que ele está usando, se ele está fazendo uma dieta, se ele tem atividade física, como que você vai manter o controle disso? Essas variáveis todas, no final, elas se encontram para chegar a um resultado. Você não tem como garantir nada sobre isso. Você trata um paciente, faz um procedimento
A laser, por exemplo, diz para ele, você não deve se expor ao sol, você tem que se proteger. Como que você vai controlar isso, Daniel? Se ele realmente vai usar o filtro solar, se ele vai se proteger, se ele vai evitar a exposição. Bem, aqui eu já estou do meu lado, né? Que é isso que eu gosto, essa parte preventiva, documento, para que os meus clientes médicos eles estejam mais assegurados, amparados para diminuir esse lado de problemas, né? Então a gente fala ali de um termo de consentimento livre, esclarecido, bem redigido, sem pegar modelinho by Google ou então chat GPT, né? Então bem específico, seja ali uma exposição dos procedimentos operacionais padrões que tem que estar também muito bem descrito, muito bem definido, até não para se garantir só com o paciente, mas para uma visita da vigilância sanitária e assim por diante. Isso em razão à anestesiologia. Como é que funciona, doutor Marcos? Então, se você tiver num ambiente hospitalar, num ambiente de hospital dia, né, que é a unidade ambulatorial 3 e 4, você tem um controle, né, rigoroso, né? Não, mas espera aí, vou te interromper. O que é uma unidade ambulatorial 3 ou 4? Vamos lá. A unidade ambulatorial 3 é a que regulamenta o hospital dia. Você pode fazer os seus procedimentos com anestesia local mais sedação, anestesia só com sedação, anestesia geral, e o paciente não pernoita no hospital. Ele precisa entrar e sair no mesmo dia. Por quê? Hospital dia, então é isso a definição para aqueles Agora, que estão nos assistindo? todo hospital dia precisa ter o quê? Um contrato com uma ambulância de UTI, né? Para que se acontecer alguma coisa, ele seja removido para um hospital de referência, né? Que ele precisa ter também, né? E ele precisa ter uma equipe de contingência, porque pode ser que aquele paciente tenha alguma intercorrência, de repente não tenha leito para ele devido à questão de plano de saúde, essas coisas todas. Às vezes é um paciente particular que está com menos condições financeiras naquele momento e ele precisa ter a retaguarda da clínica. Então existe uma equipe de contingência se o caso aquele paciente precisar pernoitar. Vai ter um plantonista médico, uma enfermeira e um técnico de enfermagem para cuidar dele durante aquela pernoite. E o ambiente, a unidade ambulatorial 4 é o hospital, a unidade hospitalar, né? Então, assim, desde que seja de 1 para 4, você vai precisar, no caso da anestesia, fazer uma avaliação pré-anestésica que hoje já é um PL, né? Que foi adicionado à lei do ato médico de 2013, que todo médico, todo paciente precisa passar por uma avaliação pré-anestésica, independente dele estar no SUS ou do sistema privado, tá? Ele precisa passar por uma avaliação pré-anestésica. É lei federal agora, foi adicionada à lei do ato médico de 2013, tá? Isso foi coisa do final do ano passado. Então, isso é importante, né? Então, antes não era obrigatório ter essa consulta com o anestesista, anestesiologista ou anestesista? Médico anestesiologista, né? Sempre tem essa brincadeira de vários pacientes, né? Falaram, anestesista é médico, né? Então, a gente ouve muito isso, mas é o médico anestesiologista. Então, antigamente se fazia muito o quê? Aquela avaliação beira-leito. O paciente chegava ali e fazia aquele exame direcionado rápido, principalmente de via aérea, né? E colhia uma história clínica. Só que aquilo ali poderia acontecer muitos eventos adversos por uma não preparação adequada, né? Então, isso eu acredito que foi um ganho para a população, né? Essa lei ter sido acrescentada, esse projeto de lei ter sido acrescentado à lei do ato médico, entendeu? Então, assim, foi um médico cardiologista, que é um deputado federal da bancada do Mato Grosso do Sul.
É importante isso, porque eu acho que nem toda a população está sabendo dessa alteração e Exatamente. não sei se isso aí não foge do meu conhecimento da minha área, se realmente essa prática vem sendo aplicada aí para em todos os procedimentos, Sim. cirurgias e assim por diante. Mas se virou, né, passou a ser regulamentado lei federal, então a gente crê que deve estar sendo praticado. Com certeza. Principalmente uma parte que eu tenho me dedicado bastante também, não só a defesa profissional, mas qualidade e segurança. Então, existem dois pilares em qualidade e segurança do paciente. Um, processos bem estabelecidos e outro, gestão de pessoas. Você precisa ter pessoas com o mesmo propósito e senso em comum para que aqueles processos sejam realizados, né? Também no caso de cirurgia, checklist de cirurgia, entendeu? Avaliação pré-anestésica, termo de consentimento, informado Isso tem melhorando anestésico, bem, né? muito, muito, muito. Então, todo e qualquer hoje, até mesmo um serviço de anestesia móvel, ele precisa ter esses processos todos bem estabelecidos. Pra, no caso de sofrer uma visita da vigilância sanitária, ele apresentar tudo aquilo. Ele precisa também guardar todo esse documento médico, Você sabe, entendeu? Daniela, Boletim de anestesia. isso que o Dr. Marcos está falando me lembrou uma reportagem que eu vi sobre o paciente VIP, que saiu numa revista inglesa, um jornal inglês de medicina, o problema do paciente VIP. O paciente VIP, muitas vezes ele pressiona e esses processos não são feitos da maneira que deve ser feito. É a síndrome do paciente VIP e acaba gerando problemas. Quando você deixa de fazer o que tem que ser feito porque o paciente é VIP. É um paciente com muito poder financeiro, econômico, político e pressiona, e a gente já viu acontecer casos com grandes problemas por não seguir esses processos, esses protocolos como devem ser seguidos, porque normalmente eles não querem seguir. Isso E o médico não pode ceder em hipótese nenhuma. É aí que a possibilidade de dos problemas cresce muito. Quando você abre mão de coisas importantíssimas, tem casos assim nacionais aqui, que, por exemplo, na época da morte do Tancredo Neves, se ventilou que foram quebrados alguns processos ali, e não por culpa dos médicos, eles foram atropelados, porque as pessoas não respeitam, né? Então tem que ser muito firme nisso. É a síndrome do paciente VIP que quebra esses processos. Engraçado que hoje à tarde, eu estava até conversando com o Dr. Marcos antes do senhor chegar, eu dei uma palestra para os internos de uma faculdade de medicina aqui de Brasília, né? Então, a gente tinha lá cerca de 300 alunos, 300 e pouco, e uma das perguntas do aluno foi uma situação que aconteceu há pouco, que saiu na mídia, tudo, de um prefeito de uma cidade que foi no hospital da cidade para ver se os médicos estavam trabalhando direitinho, né? E aí tinha médicos atendendo e ele foi entrando nas baias, ele foi entrando nos lugares, ele foi entrando ali na enfermaria e filmando com o celular dele para ver se tinha algum médico dormindo. Então foi lá na sala dos médicos, não tinha, daí viu quem estava atendendo. O que você está fazendo aí, assim? Aí eles chegaram, eu sei de uma história desse prefeito que foi divulgada e um outro aluno falou da história de um vereador que entrou lá também, né, e falando, porque se você não trabalha, falando para o médico, se você não trabalhar direito, eu te demito. Eu falei, é a seguinte coisa, acredite no processo, né? Então você está atendendo uma pessoa e tem esse papagaio de pirata aqui, que seja o prefeito, que seja o vereador, ainda brinquei, que fosse o Papa. Se você tem um procedimento a seguir, um processo a seguir ali, etapas, né, protocolos a serem feitos em relação àquele paciente, deixa a pessoa espernear aqui do lado e siga o protocolo. Porque se você passa a atender ali, né, esse desejo, esse anseio desse político que está aqui do lado querendo, né, divulgação própria, você vai deixar de cumprir protocolo e depois vai respaldar em quem? Se tiver algum problema. Né, você não tem como se respaldar em nada. Então e isso vai estourar em quem? Vai estourar em você, médico profissional. Infelizmente, ele está querendo só
publicidade. Né? Exatamente. Porque se ele quisesse resolver o problema e suspeitasse de não atendimento médico, ele teria outras maneiras de fazer isso do que invadir um local de atendimento. Primeiro que ele está deixando de respeitar o paciente que está sendo atendido, né? Sim. Esse é o primeiro desrespeito. Exatamente. Não é nem o médico. Ele está entrando na privacidade de uma pessoa. Se ele entra numa baia de atendimento, a mulher pode estar ali despida. O paciente, como que ele entra? Ele tem autorização da paciente para ele vê-la despida? Exatamente. A hora que eu falei, mas ele filma, eu não vi a reportagem, eu fui procurar depois que eu vi a imagem. Ele não filma o rosto dos pacientes, ele filma o corpo, mas estava todo mundo vestido, tava, então ele entrou ali, acho que já tinham avisado que poderia entrar pela situação, parecia isso. Mas acreditar no processo e seguir os protocolos. Porque se existem... inadequada. Não, com certeza, né? Então, eles como médico, ele falou, e a gente como médico faz o quê? Porque eu estava com alunos... Segue o processo. Segue o processo, segue o protocolo, que aí você vai estar respaldado... Se protege, né? Exatamente, para qualquer situação. Então, protocolo, documentação, a gente sempre tem que seguir, são as orientações que eu, como advogada, passo para os médicos também, que às vezes vão atropelando algumas situações, mas tem que ter. Daniela, aproveitar para te fazer uma pergunta. Você que milita nessa área, o número de processos contra médicos aumentou muito? Mais de 300% nos últimos 10 anos. Tá? Então, o comparativo... 300%? Mais de 300%. Em tá? 10 anos. O comparativo hoje que foi feito, estudo, tá? A gente tem lá no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, chama CNJ em números. Então, você tem estatísticas de tudo. E um dos comentários lá de um desembargador que estava falando sobre isso, ele falou o seguinte: antes a gente tinha uma quantidade de ações contra empresas de ônibus. Hoje a gente tem uma mesma quantidade de ações contra médicos. Tá? Então, médicos, eles viraram alvos das ações, né? Existem, eu parto do princípio que os médicos são bons. É lógico, a gente tem casos... Qualquer profissão. Né? De qualquer profissão, casos ali que viraram midiáticos, tudo. Então, sim, a gente tem. Mas a grande maioria dos médicos que têm ações contra eles, não é porque eles são profissionais ruins. Muito pelo contrário. É porque não gostou do que ficou, ou o paciente tinha que não tomar sol, ou tinha que não praticar esporte por um bom tempo, né? Tomar os devidos cuidados tanto pré-operatório como pós-operatório, e não tomar os devidos cuidados, né? Então, um cirurgião plástico que uma paciente entrou com ação contra ele, eles, primeiro, vamos lá, prontuário é o melhor amigo do médico, né? Então tem que estar tudo ali descrito com detalhes, né? Ah, mas eu não tive tempo. Anota em algum lugar, depois você passa por prontuário. Então, prontuário é o melhor amigo do médico. E essa paciente fez um procedimento, né, no bumbum, aumentou lá, não sei o que, ele falou que ela não poderia viajar pegar avião por pelo menos 30 dias. Não deu 12 dias, ela estava viajando para o Nordeste, foi para a praia. Aí retornou realmente o resultado e ela fez, segundo ela mesma ali, relatando para ele, ela fez um monte de coisa nessa viagem dela que ela passou uma semana no Nordeste. Então, depois ela veio cobrando que o resultado não estava bom. Então, a gente tinha comprovação que a documentação dele estava bem redigida, que a gente já tinha feito todo um termo de consentimento, todo um contrato bem redigido e sem ser genérico. E aí, todas essas perguntas tinham sido feitas para ela e ela tinha assinado. Então, a gente tem ali como resguardar. É claro, gera uma dor de cabeça, mas aí a gente também não tem como prevenir de tudo, mas que diminui bastante a quantidade de ação. E, assim, a gente já tem um patamar mínimo de valores, né? Então, assim, ninguém entra com uma ação contra o médico pedindo menos de 30 mil reais. Então, mas 30 mil reais para um hospital é pouco, ok. Mas e para o médico que está começando agora? Né? O mesmo para o médico que trabalhou 90 horas por semana. Né? Às vezes a gente sabe que trabalha 80, 90 horas por semana. Plantão aqui, plantão ali. E aí ele vai, daquele trabalho que ele trabalhou duro,
vai tirar 30 mil reais no mínimo de uma ação que ele teve, ele durou 3 anos, que deu essa dor de cabeça incrível para ele. Então é isso que a gente tem que tentar, dentro dessa informação, tanto para a população quanto para os médicos, e tentar fazer de tudo um trabalho preventivo para diminuir essa quantidade de ações contra o médico, porque hoje é alvo. São alvos fáceis, porque não está bem preparado juridicamente, e não tem que estar, porque o foco de vocês é medicina, né? Então, eu não vou falar o que eu estou preparada bem aqui como médica. Eu não sou médica, então eu sei que eu tenho que, às vezes, cuidar da minha pele, eu tenho que ter toda uma atitude melhor com o meu corpo, mas eu não sou médica. Então, a gente tem, cada um dentro da sua área e esperando que aconteça cada vez menos em razão da prevenção. Uma vez eu fui atender uma dermatologista, e aí eu falei assim, daí ela falou assim, dá uma olhada nos documentos, vamos ver como é que tá, fazer uma, né? Aí eu falei assim, não, a gente tem que melhorar todos os seus documentos aqui básicos, seja um documento básico que é o termo de consentimento. Ela, não, eu peguei esse modelo aqui com uma amiga minha, não sei o que, pra mim tá bom. Eu falei, ok, então a hora que você falar que eu tenho que passar um creme específico aqui, que eu tenho que passar um protetor específico aqui, eu vou falar que eu vou pegar aquele do pote de 1 litro na farmácia, que eu passo no calcanhar e vou passar no rosto também. Ela, não pode. Eu falei, então, tá vendo como a prevenção, se eu fizer o que você tá falando agora, porque meu pai teve câncer de pele, né? Então, existe a possibilidade de eu diminuir, então eu vou me prevenir para que não tenha. Mas não quer dizer efetivamente que eu não vou ter câncer de pele. Mas então eu estou te falando. Então, vamos melhorar a sua documentação para que você também tenha um mínimo de problema. Esse tipo de trabalho, como ele é preventivo, você vai saber se ele funciona ou não só quando acontecer o problema, né? Quando ela diz, eu peguei com a minha amiga, ela acha que está respaldada, mas ela não sabe, ela não procurou um especialista como você que fez uma coisa específica para o trabalho dela. Não. Então, a hora que ela tiver um problema, talvez ela descubra da pior maneira que ela não está protegida, nada. O que a gente mais escuta, nós profissionais do direito, que a gente escuta dos médicos, é no sentido de nunca aconteceu nada comigo. Eu já pratico aqui a medicina há 20 anos e nunca aconteceu nada comigo. Mas basta, né? Agora, se que baixar a guarda, exatamente, falhar o processo. Agora, se o paciente ele vê um contrato bem feito, um termo bem feito e documentações ali, ele já se sente, além de tudo, mais seguro. E se ele um dia pensou em entrar com a ação, ele fala, pô, isso aqui não vai dar, a ação não vai dar certo, e assim por diante. Eu posso te dizer, a gente vive hoje, né, Marcos, numa situação muito exposto. Tanto que o próprio Conselho Nacional de Justiça fala que hoje o maior número de ações hoje é contra médico, não é nem com a empresa de ônibus, que antes era o maior número de ações, é contra os médicos. Não sei como e onde isso começou, mas o médico foi ficando muito questionado. Hoje existe um questionamento, um pouco por culpa dos próprios médicos. Eu não sei como que isso foi acontecendo, mas não existe mais aquela respeitabilidade que o médico tinha, o paciente tinha pelo médico. Hoje não existe muito isso e as coisas devem se tornar mais complicadas, os questionamentos no dia a dia com essa coisa da inteligência artificial. O paciente já vem quase com o diagnóstico. Eu acho que, na verdade, o problema disso tudo é a internet, tá? Eu gosto, adoro. Todo mundo gosta de acesso à internet, mas eu acho que o doutor Google, sem querer fazer propaganda, então ele já chega ali, né? Acho que vários pacientes, eu vi isso aqui, quem que já não escutou, né? Então o senhor já deve ter escutado, eu vi que esse creme é bom, e se fizer isso aqui, se tomar isso aqui, ou então já vem para mim, não, eu já vi que essa ação é fácil. Então eles já chegam para a gente, seja os pacientes de vocês, eu como mesmo, já chega alguma coisa pronta. Esse é um lado da internet. A outra problema da internet é a busca de notoriedade rápida pelos profissionais. Sim. E aí tomam atitudes, profissional fazendo dancinha no TikTok. Cada um faz o que achar melhor, mas eu particularmente acho que a atividade médica, cada atividade exige que você tenha um tipo de postura. Eu acho que o médico deve ter sempre uma postura mais resguardada. Eu não acho que tem que estar se expondo
porque você precisa ter uma relação de muita confiança com o seu paciente, porque o médico ele invade a privacidade do paciente. Ele tem autorização para isso, que é uma coisa muito séria. Então você tem que passar uma confiança, um respeito, e eu acho que hoje essas novas gerações aí, elas vêm com uma ânsia muito grande, o mundo é muito acelerado por uma fama, aquela fama da internet. Nem que seja momentânea. Quantos seguidores eu tenho, e eu acho isso perigoso. Mas o conhecimento é o número de likes e de seguidores, né? Exatamente, é uma coisa... Conflito geracional, né, eu vejo muito hoje dentro a nossa formação foi de um jeito, nós éramos muito mais fortes, né, para construir a caminhada, para passar, para pisar no espinho, para tropeçar numa pedra e chegar com o seu esforço, com um certo tempo no seu trabalho, ele vai te recompensar. Só que hoje eu vejo, na internet é isso que o Ricardo acabou de falar. Eu acabei de me formar, eu tenho uma boa oratória, eu falo bem, eu vou, hoje é uma brincadeira também, fazer implantes hormonais. Né? Por quê? Porque isso dá dinheiro, porque isso está em alta, e eu não tenho nenhuma residência, eu não tenho um registro de qualificação de especialista, mas eu tenho tantos seguidores. Então, assim, é uma coisa que é muito preocupante, né? E perde-se um pouco o limite. Total. Daniela, é uma coisa assim, você tem que ter uma postura, sabe? Eu não sei se isso que eu estou dizendo, mas eu vou continuar sendo assim, e com esse pensamento. Eu não sei se eu estou sendo muito conservador, mas se for, é o que eu acredito. Eu acho que você tem que manter uma distância, um respeito, porque você não pode vulgarizar essa relação, você não é um garoto propaganda, você é um médico. Concordo. E você não pode ficar criando teorias médicas e pesquisas médicas sem comprovação nenhuma. A internet, como ela não tem checagem, ela não tem editor, ela permite tudo. A pessoa chega e diz... um colega estava me dizendo que ele assistiu uma médica dizendo na internet que câncer de mama não existe. Porque aí ela vai discorrer, sabe, assim, porque ela tem uma teoria. Então, assim, as coisas vão ficando muito banalizadas. Nós estamos vivendo um momento que eles chamam essa coisa líquida, fluida. As coisas não têm uma base. Então, eu acho assim que o médico ele tem que construir uma reputação pelo trabalho e pelos resultados que ele oferece, pelo que ele se especializa, pelo que ele estuda. Ele não precisa se preocupar que ele vai chegar lá na frente com sucesso. Mas esse mundo hoje tudo tem que ser muito rápido para ontem. E aí bons profissionais se perdem nessa coisa de internet, vulgarizam tudo, porque quer estar esse imediatismo. E bons profissionais. Alguns profissionais bem preparados. Vamos lá. O Dr. Marcos falou uma coisa, que falou de implante, né? A cabeça vai dar. O que o doutor tem para falar aqui sobre o uso de PMMA? Contra, totalmente contra. Agora a lei porque PMMA, na realidade, ele era autorizado para paciente com AIDS que perde a gordura na face para fazer uma reposição em pequenas quantidades, porque na realidade aquilo é um plástico que você coloca no organismo, é definitivo. Eu sou contra, aí coloca quantidades enormes desse produto, por exemplo, nas nádegas, para levantar o bumbum, tudo modismo. Ainda bem que agora foi tomada uma decisão e está proibido. Mas ele é permitido pela Anvisa? Para pequenos procedimentos em paciente AIDS. Eu não tenho certeza até onde a lei, como eu nunca me interessei muito nunca em usar esse produto, eu não te digo a lei com certeza, eu não sou advogado, tá, Daniela? Mas até onde eu sei, ele é permitido para paciente aidético que perde a gordura, que é uma característica quando você usa os medicamentos para tratamento de AIDS, você perde essa gordura facial. Então, essa reposição eu sei que é permitida.
mas para procedimento estético, agora, inclusive, foi proibido. Não, então, o Conselho Federal de Medicina, ele se reuniu agora, dia 21 de janeiro, né, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para solicitar oficialmente a proibição do PMMA no Brasil como substância preenchedora. Em resumo, você me perguntou, sou contra, sempre fui contra, não acho que é uma boa ideia o uso dessa substância. E essa substância, ela estava sendo muito utilizada por profissional não médico. Sim. E as complicações... Ela é muito mais barata, né? Estavam vindo principalmente nessa demanda procedimento com PMMA realizado por não médicos. Né? Tiveram mortes, teve morte aqui. Sim. Em Brasília teve morte no Goiás. Aí você não tem o controle nem da qualidade disso. Né? Porque se for um produto ainda puro, qualidade, que não tem contaminação, mas quando isso cai na mão de não médico e vai sendo feito, você não sabe nem o que está sendo colocado ali. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, porque, assim, sobre o PMMA, não tinha, né? Mas a hora que começa a pesquisar, fala assim, é usado muito na indústria de autopeças. Eu falo, meu Deus! É um plástico. Né? Exatamente. Como que isso vai funcionar? Se eu não estou falando de uma órtese ou de uma prótese, que daí seria necessário, mas não é o material. Polimetilmetacrilato. Isso, metacrilato. Então, é uma substância... Aí, como é que uma pessoa se submete a isso, né, para usar e para mim é impossível. O principal fator aí é econômico. É econômico. Porque você promete que você, por exemplo, vai fazer uma remodelação de nádegas no bumbum, que você vai gastar pouquíssimo, né, Márcio? Você vai usar grandes quantidades. Agora, os riscos não são colocados, né? Uhum. Então, voltando lá que a gente estava falando da tatuagem, e qual que é o melhor tratamento para retirada de tatuagem? Laser. 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 E aí, laser, a gente entra também na anestesia. Com certeza, porque é um procedimento doloroso. Sim. Né? E o que é que vai acontecendo? O paciente, ele vai, como são algumas sessões, ele vai ficando mais suscetível à dor. Entendeu? Então, assim, realizar, e dependendo da área e do local, tem umas áreas que são mais inervadas do que outras, né? Então, assim, é realmente doloroso se for uma área considerada. E principalmente se for uma área extensa, né? Tá, então vamos pegar aqui uma área de um tamanho de um papel A4, tá? Que a gente tem mais ou menos essa medida na cabeça, né? Tem uma ideia de um tamanho. Qual seria uma região do corpo mais dolorosa? Só para exemplificar para todo mundo que está aqui com a gente. As costas. Né? Costas. O Ricardo pode endossar as costas. Ou a região aqui entre os peitorais, essa região é extremamente dolorosa. Panturrilhas, né? Face interna da coxa. Dói demais. Virilha. Certo. Aí, quando você fala de tatuagem, aí o melhor tratamento, não tem outro, laser. Mas tem que ser o laser certo, Daniela. Isso que eu ia perguntar, qual laser? É outra questão. Você não pode pegar qualquer laser e tentar tirar uma tatuagem. Você pode até tirar, mas você vai deixar uma cicatriz enorme ali. Quando você vai fazer com o laser correto, você tem que usar um laser em picosegundos, um laser com pulso muito rápido para você atingir, porque qual é a finalidade do laser na tatuagem? É aquecer aquela tinta a uma temperatura que ela fragmenta em partículas menores para o organismo com as células de defesa eliminar. Se você usa o laser certo, ele tem um pulso muito rápido, ele fragmenta essa tinta rapidamente, protegendo a área em volta. Porque a questão é que o calor se espalha. Se você pega um laser que não é específico e vai tentar tirar uma tatuagem, você tira tudo, mas você deixa uma cicatriz enorme. Então, os melhores aparelhos disponíveis hoje para retirar a tatuagem são os aparelhos em picosegundos, que são os aparelhos com pulso mais rápido. Entendi. E isso pode ser feito em qualquer ambiente? Como é que funciona? Retirada de tatuagem, se não tiver a sedação, o anestesista, você usar só anestésico local, você faz num ambiente clínico, onde o médico está operando aquela máquina. Vamos lá. Eu tenho tatuagem, né? Então, se fosse para tirar essa aqui,
que eu não tenho vontade de tirar, mas isso aqui poderia ser em ambiente clínico. Sim. Tá, ok. Só para É exemplificar. uma área muito pequenininha. Uma área né? pequena. Dói muito aqui, doutor Marcos? Olha, essa área do punho, sim. Eu vou te falar uma coisa que às vezes, não sei se você já passou por essa experiência, alguém puncionar essa veia Dói. aqui nessa região. Dói. Quem já passou por isso faz de tudo para você não passar por isso de novo, porque dói muito. Retirar a tatuagem é um procedimento. Se tem um procedimento chato, que os pacientes reclamam muito da sensibilidade, é retirada de tatuagem. Agora, por outro lado, até provocar aqui um pouquinho o Dr. Marcos, existe uma resistência dos pacientes com a sedação. Eles confundem Exato. anestesia geral com sedação. Muitas vezes, para o clínico, o médico que está indicando o tratamento, ele tem uma dificuldade de convencer o paciente a se submeter a uma sedação. E, doutor Marcos, qual a diferença? Então, a questão é individual, né? A questão individual, existe uma coisa que eu não sei se você já... Resistência provocada por o veneno de escorpião. Isso tem na literatura, entendeu? Quem já foi picado por escorpião vai ter um limiar de dor e uma resistência, principalmente anestésico local, na pele, muito grande e comprovada cientificamente. Nossa, que coisa. Eu tô aprendendo muito hoje, viu? Essa também eu acabei de aprender. Pois é. Então, mas a diferença entre a sedação e a Anestesia geral. anestesia geral. Você é aquela questão. Quando você faz anestesia geral, você tem que ver qual é o procedimento, né? Por exemplo, eu acredito, como eu nunca fiz, se eu for fazer uma demanda de um paciente que quer ser tatuado na costa toda, pela posição, como eu já falei, que é peito para baixo, que a gente não vai ter acesso à via aérea, com certeza eu vou indicar o que é mais seguro, que é anestesia geral, intubação orotraqueal, que qualquer coisa que eu precise virar, o paciente já está com a via aérea ali garantida. Então, as manobras, se porventura vierem a acontecer de reanimação cardiopulmonar, eu já tenho meio caminho andado, eu já ganho tempo. E cérebro, numa parada cardíaca, é tempo. Quanto mais ciclos eu demoro, mais danos no neurônio eu vou ter. Entendeu? Então, assim, sempre tem que pesar o custo-benefício, o tempo cirúrgico e a área que vai ser e a posição que o paciente vai ficar submetido ali por muito tempo. Quanta coisa envolvida. Exatamente. Que a gente nem imagina, que a gente tem que pensar. É. Muita coisa envolvida. E o que mais que vocês têm para falar? Vamos lá, as nossas considerações finais, como que para complementar todo o nosso assunto hoje aqui. O que eu falo, assim, eu vou voltar a falar, né, que hoje, com essa questão tanto que a gente falou de tatuagem, ato médico, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia está iniciando uma campanha Diga Não à Sedação por um não médico anestesista. Então, vou enfatizar que não só na realização de uma anestesia, como numa sedação, como qualquer procedimento que configure um ato médico, você procure realizar por um profissional habilitado, um profissional referenciado, como o Dr. Ricardo falou, né, em um local que vai te dar total segurança para qualquer evento adverso que venha a acontecer durante aquele procedimento. Então, é importante que todos nós tenhamos, junto com as nossas sociedades, né, e os nossos CRMs, que a gente faça essas campanhas educacionais. Eu acho que hoje é o que mais vai trazer realmente benefício para a população, é informá-la. Como o Dr. Ricardo falou, de profissionais e tecnologias de ponta, elas vão ter um custo que é inerente para que você esteja oferecendo o melhor, né? Com certeza, uma grande cirurgia num ambiente de hospital dia,
ela não tem, né, o mesmo nível de segurança, não só ali para o trans, mas principalmente para o pós. Grandes cirurgias podem precisar de recuperação nas primeiras horas em ambiente de UTI. Então, tem que ser indicado em ambiente hospitalar que tenha esse recurso para segurança do paciente. Isso. Daniela, como aqui, eu acho assim que se a gente fosse fazer uma síntese, um resumo do que a gente está falando, a gente está falando muito de segurança. Segurança de quem? Do paciente, no ato médico, né? Foi o que a gente falou, nós definimos ato médico, nós falamos até onde pode ir, pode não ir, mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, preocupe-se sempre de estar num lugar seguro, habilitado, se informe bem, procure ter referências do profissional que vai te atender. E ato médico, como o próprio nome diz, é de médico. Tá? Se você quer fazer uma lipoaspiração, se você quer fazer uma cirurgia plástica, se você quer fazer um procedimento médico, eu digo executar, vai estudar, vá fazer medicina, se submete ao processo longo, que é de hoje, no mínimo 9 anos, a formação de um médico, desde que ele começa na universidade até ele se tornar um especialista, de no mínimo 9 anos. Tem especialidades cirúrgicas que é até 10, 11 anos. Então, primeiro, se você quer fazer isso, procure ser um médico, para não colocar em risco a vida das pessoas. Eu acho que isso é importante, segurança. Certo. Então, para aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, qual o contato de vocês? Como que a gente chega até vocês? Eu hoje trabalho, né, prestando esse serviço, principalmente em ambiente de clínicas, né, de endoscopia, de dermatologia, como a do Dr. Ricardo, consultórios odontológicos, e também trabalho no Hospital Dia, né? E também sou médico colaborador da equipe de anestesia do Hospital de Base do Distrito Federal, onde eu também exerço a função de médico preceptor do programa de residência em anestesiologia do Hospital de Base do Distrito Federal. Certo. E Instagram, telefone? Sim, tem Instagram. A gente pode disponibilizar, né, quando tiver a edição, né, desse MesaCast. E contato telefônico também da minha secretária, né, e de todas as outras redes sociais. Certo. E o Eu doutor? acho que a melhor maneira, se você de ter algum contato comigo, é se a pessoa pretende fazer algum procedimento, é agendar uma consulta pelo telefone, que nós vamos divulgar quando fizermos a edição. Eu acho que essa é a maneira mais prática, mais rápida, ou por e-mail, tá? Tá certo. Há mais alguma consideração? Então, agradecer aí A essa disponibilidade? oportunidade, né? A discussão ela é ampla, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu sintetizar baseado no momento hoje que nós estamos vivendo, né? Pautas importantes, ato médico, valorização e a invasão do mesmo, e essa questão das novas demandas em anestesiologia, né? Como anestesia para tatuagem. Tá certo, então. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Certo.